problema 1078. E já vai ficar um pouco mais complicado, eu admito para vocês, que é o exemplo da tabuada, certo? Leia um valor inteiro n, lembrando, n tem que ser, ele especifica, né? Como se fossem as regrinhas dos problemas que a gente executava, certo? N tem que ser maior que 2 e menor que 1000, certo? A seguir, mostre a tabuada de n. 1 vezes n igual a n. 2 vezes n igual a 2n, certo? E 10 vezes n igual a 10 vezes n. Então, é isso. A gente vai basicamente fazer uma tabuada que vai de 1 até 10. A entrada contém o valor inteiro n, que é maior que 2 e menor que 1000, como eu já mostrei, e imprima a tabuada n conforme o exemplo fornecido. Então, no exemplo que ele deu um número 140 e apareceu a tabuada 1 vezes 140 até o 10 vezes 140, que deu o resultado certinho, beleza? Então, vamos abrir aqui o Python de novo. E seguinte, o que a gente vai fazer nesse já é um pouco mais complicado, porque a gente vai usar o comando do for, certo? Tá, vamos primeiro ver o que ele pediu, que é a entrada, o valor n. Ele pediu para a gente pôr um número, certo? Inteiro. Vamos pôr o input para a gente poder inserir o número. Um enter aqui e vamos lá. Agora a gente já começa com for. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome pro for, pros números, né, que ele vai copiar, e vou pôr até quando que ele vai fazer esses números crescendo. Beleza, deixa eu ver aqui. Opa. E eu vou fazer de 1 até 10. Por que eu pus 11? Porque o 11, ele pensa assim, eu vou fazer de 1 até 11, sendo que 11 não é necessário pôr. Então, ele vai um número atrás. No caso, seria até 10. Então, vamos lá. Vou pôr 2 pontos, porque a gente vai pôr alguma condição dentro do for, né? E vamos lá. Vamos começar a fazer a multiplicação, a própria tabuada. Vou dar o nome dela de x. E vamos lá. Deixa eu pensar. A gente vai pôr o i, que ele vai executar. Ele vai fazer uma lista de 1 até 10. Quando ele, por exemplo, por 1, eu vou pedir para ele fazer o 1 vezes, que nós vimos com o Orlando, que o sinal de vezes é uma estrelinha, né? Eu esqueci o nome desse sinal agora, desculpa. E por o n, que no caso seria o número que a gente inseriu, certo? E quando o i, por exemplo, ele fez o 1 e fez a conta, ele vai passar para o próximo, que no caso seria o 2. Então ele vai pegar o 2, que no caso seria o próximo i, e vai multiplicar por n. E assim vai dar um resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr para ele, basicamente, imprimir o x, que no caso seria... Opa, tem um sinal errado ali. Que no caso seria a multiplicação, certo? E ele vai imprimir isso 10 vezes, porque vão ter 10i, e os 10i vão multiplicar por n e vão dar o resultado. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pôr, como ele mostrou aqui, a gente tem que pôr o i, para a gente mostrar qual que vai ser o número que vai multiplicar, certo? Que no caso seria o i. Vírgula, né? Como eu expliquei antes das aspas, tem que ter a vírgula. Por que eu pus esse x? Porque, como puderam ver, aqui tem o x como se fosse um sinal de vezes. Eu, basicamente, pus para ele imprimir esse x, certo? E agora eu vou pôr para ele imprimir o n. No caso, seria o número que eu inseri, certo? E depois eu vou pôr para ele imprimir o sinal de igual, como está mostrando aqui. E assim, põe o resultado, que é x.
E é esse o código. Agora a gente vê se dá certo. Como puderam ver, o print agora já é um pouco mais complexo, o código já é um pouco mais complexo, porque tem um novo comando que vocês aprenderam, certo? Opa. Deixa eu dar um run. E vou dar o nome desse código de tabuada. Vamos ver se vai dar certo. E beleza, ele basicamente mostrou pra gente aqui a linha de código, onde a gente vai pôr para eles pôr a variável que a gente pediu, né, no início, o n, para ele fazer o código, realizar o código. Vamos pôr igual ele fez lá, 140, certo? E dá um enter. E ele imprimiu tudo que a gente pediu para ele imprimir. Que no caso foi print o i, que no caso primeiro ele fez o 1, né? E depois eu pus para ele imprimir x. Então depois eu pedi para ele imprimir o n, que eu inseri, e depois eu pus para ele imprimir a soma 1 vezes x, ou depois eu pus para ele imprimir o igual, e depois eu pedi para ele imprimir a soma. E no caso, o resultado da soma deu 140. E depois que ele fez com 1, ele vai para o próximo i, para o próximo for, que no caso seria o 2, que é o sucessor de 1. E assim ele vai até o 10. E é isso. Bora ver se o código está funcionando direitinho, né? Fechar aqui, minimizar. E vamos selecionar Python 3 e copia o código. Envia. E o código foi recebido. Sua submissão está na fila para ser julgada. Vamos submissões. E a submissão foi aceita. Mais um certinho. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road